Olá, alunos do terceiro ano, estamos começando agora o nosso terceiro bimestre. Então vamos lá, o que nós estudaremos no terceiro bimestre? Vamos estudar as fontes de energia no Brasil e no mundo. Então o objetivo desse bimestre é estudar as fontes de energia no Brasil e no mundo, identificando, classificando e localizando as fontes energéticas que impulsionam a economia mundial e brasileira. Compreender a importância geopolítica das fontes energéticas, o petróleo e os demais combustíveis fósseis, por exemplo, e analisar e discutir as implicações econômicas é extremamente importante, para entendermos os impactos, principalmente da matriz energética brasileira. O grau de desenvolvimento de um país tem relação direta com o consumo de energia. Então, o que é energia? Pode ser de forma natural artificial, que é aquela energia que a gente usa no deslocamento dos veículos, para a produção de energia elétrica, na indústria, para a transformação de matérias-primas. Então, tudo isso é energia. Então, quando a gente fala de fontes de energia, estamos falando de maneira geral relacionada a isso tudo. Os países desenvolvidos são grandes consumidores de energia devido ao dinamismo de sua economia e ao elevado padrão de consumo de sua população. A ampliação dos recursos energéticos é um dos principais desafios das sociedades contemporâneas. Essa expansão deve levar em conta a conservação do meio ambiente, questão hoje mais debatida sobre os impactos ambientais da produção e consumo de energia no mundo, e utilizando-se cada vez mais de fontes renováveis que são menos poluidoras, ou tende, com o desenvolvimento da tecnologia, a ser menos poluidora. Entretanto, atualmente os combustíveis fósseis representam mais de 80% da matriz energética mundial. Então a gente vai analisar cada fonte de energia, seus impactos e depois, no caso, das características dessa fonte de energia no território brasileiro. Então, se você for pegar por oferta de energia no mundo, a gente tem o consumo mundial em porcentagem com as seguintes fontes: petróleo, 32%, carvão mineral 27%, gás natural 21%. Então, os três maiores consumos de energia no mundo são de combustíveis fósseis. A biomassa, 10,9%, a gente vai estudar no caso brasileiro o álcool e o biodiesel. Temos a nuclear com 5,7%, a hidrelétrica com 2,3%, que a gente vai ver que é muito utilizado no Brasil devido às características naturais e geográficas do Brasil, mas pouco utilizado no resto do mundo. Quando a gente fala em fontes de energia, basicamente a gente divide em duas, As energias não renováveis, são aquelas fontes que levam milhões de anos para serem formadas, assim se esgotarão e não serão repostas, O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, combustíveis fósseis e urânio, que é um tipo de mineral. Então, assim, de acordo com as análises, o petróleo deve durar mais algumas décadas, se mantiver o nível de consumo atual, mas a gente vai ver que está diminuindo, principalmente com a chegada e desenvolvimento dos carros elétricos, mas estima-se que o carvão mineral deve durar mais uns 100, 150 anos, então o gás natural ainda não tem uma precisão muito grande. Então, essas fontes de energias não renováveis, a tendência é que se esgotem num futuro próximo. Futuro próximo a gente está falando em relação ao desenvolvimento da humanidade. Já a energia renovável são fontes que não se esgotam no tempo, Elas podem ser repostas, por exemplo, energia solar, energia eólica dos ventos, a energia muscular, que é o esforço humano ou animal, as dos vegetais, a biomassa, correnteza dos rios, a hidrelétrica, geotérmica, calor interno do planeta, você tem energia das marés, outras formas de energia renovável. Então, a gente tem as principais fontes de energia no mundo, Se a gente for reparar, eólica, solar e biomassa, a gente vai estudar por caso brasileiro, biomassa, álcool e biodiesel. A eólica, que no Brasil vem crescendo muito, é a solar. A hidrelétrica, que para a geração de energia elétrica no Brasil é extremamente importante. E aí, geotérmica, energia das ondas e energia das marés, a gente não vai estudar, porque no Brasil tem quase nenhuma produção de energia a partir desses modelos. E as não renováveis, nós vamos estudar carvão, mineral, petróleo, gás natural e a energia nuclear. Então aí tem as principais fontes de energias renovável e não renovável no mundo como um todo. Agora a gente fala dos combustíveis fósseis. Antes de entrar no carvão mineral, o que são combustíveis fósseis? São depósitos de recursos da natureza de origem fóssil, por isso combustíveis fósseis. São gerados ao longo de bilhões e bilhões de anos, geralmente em bacias sedimentares, onde a decomposição desse material orgânico vai gerar
os combustíveis fósseis. Então a gente tem o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, também a gente tem o xisto betuminoso, né? Vamos primeiro falar do carvão mineral. Então o carvão mineral foi a fonte de energia básica da primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra. Foi o primeiro combustível fóssil utilizado em larga escala, a partir ali do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor. As concentrações industriais nos países que se industrializaram no século XVIII e XIX ocorreram justamente próximos às áreas carboníferas, onde poderia se extrair o carvão mineral. Então, o que é o carvão mineral? É uma rocha sedimentar, né? A gente viu lá no primeiro ano os tipos de rocha. Possui um alto valor calorífero, ou seja, sua queima libera uma grande quantidade de energia, devido à presença de carbono. Ocorre em estratos no subsolo, formando as jazidas, podendo ser de variadas cores do marrom ou preto. Sua composição basicamente é carbono, tendo uma grande quantidade também de enxofre, hidrogênio e oxigênio, dependendo do tipo de carvão ali que você está trabalhando. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma ideia dos tipos de carvão. A gente tem a turfa, o lignito, a hulha e o andracito. A turfa tem um potencial calorífero baixo, geralmente 20 a 30% de composição de carbono e 30% de umidade. Significa que é um carvão mineral formado há pouco tempo, né? Tem uma grande presença de restos de vegetais que ainda não passou pelo processo de decomposição dessa matéria orgânica por pressão e temperatura, além da ação bacteriana. Então, a turfa ela é utilizada principalmente para geração de energia elétrica na sua queima. O lignito também baixo potencial calorífero, né? Chega a ter 70% de carbono, muito acima da turfa, mas tem uma quantidade razoável de umidade de 10 a 25%. Também muito usado para energia elétrica. A hulha, né, tem um grande potencial calorífero porque tem entre 75% a 90% de carbono, né, com baixíssima umidade. Geralmente a hulha e o andracito são os tipos de carvão mais utilizados na indústria siderúrgica, nas indústrias como um todo, por causa do seu alto poder calorífero comparado com a turfa e o lignito, né? E o andracito, que é o carvão mais raro, ele é um carvão mais antigo, já ali da era do Paleozoico há milhões e bilhões de anos. Pelo passar dos milhões e bilhões de anos, o calor, a temperatura e a ação bacteriana retirou praticamente toda a umidade do andracito, fazendo com que seja o tipo de carvão de mais alto potencial calorífero, né? Aqui você tem a imagem, né, de uma turfa, hulha, lignito e andracito. Então o andracito já é uma rocha há mais tempo no processo de decomposição do material de origem fóssil. E aí o carvão geralmente são grandes áreas de florestas com uma grande carga de vegetação e de carbono, da época lá dos dinossauros, etc., que ao ser soterrada, aquela grande quantidade de material vegetal foi sendo fossilizado e transformado em rocha sedimentar no carvão mineral. Aqui a gente tem, geralmente, ao longo do tempo, e quanto mais antigo, mais profundo, tende a ser de menor qualidade o carvão mineral. Então a turfa mais próximo do subsolo e das áreas de superfície, o lignito, a hulha e o andracito. Então, continuando aí. Formação do carvão mineral, retomando, formada a partir da decomposição e sedimentação de plantas tropicais e subtropicais, ocorrida há milhões de anos, né, no período carbonífero e permiano, em condições de pouca oxigenação. Então, essa grande massa vegetal e de carbono, quando foi soterrado com pouco oxigênio, gera o carvão mineral. É encontrado em terrenos sedimentares sob três condições principais, né? Grande acúmulo de vegetais ao longo dos milhões de anos, como colocado, cobertura imediata pela água, formação de pântanos depois desses sistemas florestais tropicais e subtropicais, e um sepultamento contínuo e prolongado. Aí a gente já voltando, turfa, lignito, hulha e andracito. Aqui mostra também um processo de formação desses tipos de carvão. Então, ao longo do tempo vai aumentando a pressão e a temperatura e aí também o teor de carbono. Por isso a gente tem a turfa, que é um carvão mineral ainda em formação. Aí você tem o lignito, o soterramento vai ao longo dos milhões de anos, a hulha e o andracito. E quanto mais ao longo do tempo, maior a pressão e a temperatura, vai aumentando o teor de carbono e vai diminuindo a quantidade de umidade, a quantidade de água
presente no carvão mineral. Então, quais são os principais usos do carvão mineral? A gente tem matéria-prima para a produção de aços siderúrgicas, principalmente o carvão mineral de nível mais alto de carbono, com maior presença de carbono. Geração de energia elétrica em usinas termoelétricas, geralmente também utilizado aí já é utilizado o carvão mineral de menor nível de carbono. Matéria-prima no setor carboquímico, né, para inseticidas, tintas e corantes, geralmente utilizado o carvão mineral de maior teor de carbono. Os principais países produtores, né, a China se destaca como maior utilização do carvão mineral para a geração de energia elétrica. Depois vem os Estados Unidos, Austrália, Indonésia, Rússia e África do Sul. A gente vai ver depois no caso brasileiro que o Brasil é um produtor muito pequeno de carvão mineral comparado com outros países no mundo. Agora a gente vai falar do petróleo. O petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo desde a segunda revolução industrial, quando superou o carvão mineral. A indústria petrolífera em larga escala surge em meados do século XIX, 1850, 1860 na Europa Ásia Central e nos Estados Unidos e Canadá. A maior região produtora hoje é o Oriente Médio, que começou a se destacar no início do século XX. Em 1960 foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A gente vai ver o OPEP daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiro, o que é o petróleo? O petróleo é um líquido em temperatura e pressão ambiente, né? Ele é estado viscoso, um líquido, né? Altamente inflamável, né? Uma combinação complexa de hidrocarbonetos, moléculas formadas por cadeias de carbono e hidrogênio, podendo conter pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio e enxofre. Com isso, possui uma mistura de substâncias oleosas altamente inflamável, geralmente menos densa que a água, com cheiro característico e coloração variável, dependendo aí do tipo de petróleo. Aqui não está dando muito legal para enxergar, né? Mas aqui a gente está vendo as cadeias carbônicas, né? Mostrando aí as disposições dos carbono aí junto com as ligações de hidrogênio. Eu gosto mais de química, não sei nem porque eu botei essa merda aí, beleza? O que interessa pra gente é isso daqui, ó. Como é que é a formação do petróleo? Originário da decomposição de seres vivos, restos de animais e vegetais, principalmente a microambientação aquática dos oceanos, ou seja, basicamente a formação de petróleo é algas e plânctons, né, ao longo de milhões e bilhões de anos. Depositado geralmente no fundo de lagos e mares, tanto de água doce quanto de água salgada, sofrendo transformações químicas ao longo de milhões de anos devido à ação de bactéria e pouca oxigenação. Assim como o carvão mineral é um combustível fóssil localizado apenas em bacias sedimentares que são cobertos por sedimentos que formam as rochas sedimentares. Então, geralmente você tem arenito e calcário nas formações onde você vai encontrar as jazidas de petróleo. Então, aqui a gente tem um processo de formação, né? Antigo fundo marinho, camada de sedimentos de material vegetal e animal decompostos, plânctons e algas ali, né? Então, na fase 2 ali, você tem a acumulação progressiva de sedimentos, né? Com a formação da água por cima, no caso, o mar. Então, o petróleo e o gás formado por reações químicas, ambiente de muito calor e muita pressão. E aí, a bolsa de gás de petróleo fica, geralmente, dentro do subsolo, né? Junto com uma rocha permeável saturada de água, formando uma capa protetora, né? Então, formando aí o depósito de petróleo e gás. Aqui tem um outro tipo de formação, né? Há milhões de anos, né, fitoplânctons ou plâncton, após a sua morte, foram a matéria-prima do petróleo. Esses restos de organismos, então, parcialmente decompostos, foram enterrados sob camadas de sedimentos. Formaram-se, então, esses hidrocarbonetos que migraram nas rochas até ficarem retidos em algum local com uma capa protetora ali, retendo a temperatura e pressão dessa região. Aí o petróleo e o gás natural acumularam-se e ficaram retidos ao longo de milhões e bilhões de anos dentro dessas rochas, capas de rochas ali protetoras, prendendo o petróleo e o gás natural naquela região. Quais são os principais usos do petróleo, né? Primeiro a gente tem a gasolina, que é o uso mais comum no nosso dia a dia para abastecimento de veículos, é composta de moléculas de menor cadeia carbônica e o principal derivado por ser utilizado em motores a combustão em automóveis. Temos também o óleo diesel,
composto por moléculas de maior cadeia carbônica, possuindo alta compressão e queima em baixa rotação, que permite seu uso em aplicações mais pesadas. Por isso, o óleo diesel é muito utilizado em furgões, caminhões, ônibus, embarcações marítimas, locomotivas e termoelétricas, né? O poder na alta compressão e a sua queima em baixa rotação gera, por causa da cadeia maior de moléculas de carbono, gera um poder calorífero maior. Por isso ele consegue mover coisas mais pesadas, mais eficiente do que a gasolina para você utilizar em ônibus e caminhões, por exemplo. Temos também o querosene, é uma fração intermediária entre a gasolina e o óleo diesel, utilizado principalmente como combustível de avião, né? Você tem o chamado querosene de avião, solvente para também iluminação. A parafina, que possui propriedades termoplásticas, sendo utilizada em velas, cosméticos, papel carbono, tintas, pinturas e embalagens. E temos também os plásticos, né? Materiais poliméricos sintéticos facilmente maleáveis sob calor e pressão. Ou seja, eu consigo moldar facilmente o plástico. Por isso que é muito utilizado em vasos, sacolas, toalhas, embalagens, cortinas, carroceria, roupas, calçados e etc. Aqui são as frações típicas do óleo cru, né? Então eu vou ter aqui o ponto de ebulição, ou seja, no processo de craqueamento ali que eu faço do petróleo, no ponto de ebulição que eu jogo a temperatura, eu vou fracionando o petróleo, por isso que é o processo de fracionamento. A gasolina aqui, temperaturas mais baixas, né? Depois vem o querosene, depois o gás óleo leve, o gás óleo pesado, aqui no caso o óleo diesel, lubrificantes e graxas e os resíduos. Então aqui você vai vendo, ó, gasolina, combustível para motor, solvente, querosene, combustível de avião, gás óleo leve, diesel, gás óleo pesado, óleo lubrificante, os lubrificantes e graxas para parafínicas e géis de petróleo, e os resíduos que podem ser utilizados para piste, asfaltos, coque e etc. Aqui já é o processo de fracionamento, eu tenho uma fornalha, entra o petróleo cru, né? Aqui eu estabeleço a temperatura de 400 graus e vou regulamentando até sair aí de acordo com a temperatura e a cadeia carbônica, né? Gases para formar o gás de cozinha, né? Gasolina, destilado médio que é o querosene, destilado mais do óleo diesel e dos óleos combustíveis, né? Aqui os resíduos vai para o outro ator de aquecimento gerando óleo lubrificante pesado, né? O leve e o resíduo de asfalto. Então você tem aí um modelo de fracionamento do petróleo. E aqui vem uma brincadeira bem interessante, ó, que pode ser feito com um barril de petróleo, né? Aqui posso fazer não dá nem pra ler essa merda, velho, ó. 160 velas de aniversário, né? Aqui 1 litro de óleo para motor, cerca de 2 kg de briquetes de carvão, né? 3,8 litros de piche, 70 kW de energia elétrica, 12 cilindros de não sei o que, mais uma porrada de produto, né? 640 escovas de dente, não sei o que, 11 carcaças de telefone, copo de não sei o que, aí por aí vai, né? Já chega também, porque muita coisa. E os principais produtores de petróleo, né? Estados Unidos é o principal produtor ali, com 13% da produção mundial, mas não é um grande exportador porque consome todo o petróleo produzido. A Rússia, 11,67%, um dos maiores exportadores de petróleo. Depois vem Arábia Saudita, Canadá, Iraque e China. Estamos encerrando nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário que eu depois respondo. Até a nossa segunda aula.